Bem-vindos à nossa segunda aula da matéria de Doutrina da Trindade. E nessa aula nós iremos ver, a origem da Trindade e o conceito de um Deus composto, por assim dizer, isto é, o conceito de Trindade divina ou Trindade, Doutrina da Trindade, um único Deus que se revela em três pessoas. Nós vimos isso na aula passada. Não teve seu início no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., nem tampouco nos escritos do teólogo cristão Tertuliano, como julgam alguns opositores da doutrina da Trindade. A palavra Trindade, ou doutrina da Trindade, não aparece na Bíblia, porque este é um termo do latim trinitas, que foi utilizado pela primeira vez pelo teólogo Tertuliano, 160 a 220 d.C., e com base nos ensinamentos do Senhor Jesus a respeito dele, do Pai e do Espírito Santo, a fim de referir-se à revelação de Deus em três pessoas. Já no Antigo Testamento, o conceito da Trindade divina, a doutrina da Trindade, aparecia, porém, de uma forma mais misteriosa, digamos assim, e veio a ser claramente trazida à tona pelo Senhor Jesus, principalmente no versículo que está em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, e constatada na descida do mesmo Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, E principalmente na forma que o mesmo Espírito veio trabalhando com os discípulos nos anos em que os se seguiam, na fundação das igrejas de Cristo e na evangelização. Aliás, o próprio Espírito Santo é chamado de Deus por Pedro na passagem de Atos 5, versículo 3 e 4. Conforme as outras aulas, você fica livre para poder pausar o vídeo no ponto que você desejar e consultar esses versículos bíblicos, para não ficar apenas no que está descrito na nossa apostila, Nós incentivamos a você fazer a leitura, já que nas nossas aulas a gente não consegue fazer a leitura de todos os versículos por conta do tempo, Mas futuramente nós iremos nos dedicar a melhorar nossas aulas para enriquecer, também com as leituras dos versículos. Nosso próximo ponto aqui da nossa lição é a Trindade no Antigo Testamento. Então nós já vimos aqui um pouco do conceito da Trindade, Entendemos que essa palavra não está na Bíblia, mas esse conceito do Deus triuno, três pessoas e um único Deus, está na Bíblia. E nós vemos aqui agora, nós vamos ver a da Trindade no Antigo Testamento. Já no início da criação, em Gênesis 1, 26, Deus revela-se no plural, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repare que a ação de fazer, criar, é única e exclusivamente de Deus. Só Deus pode criar. Então Deus não iria falar para os anjos, façamos o homem à nossa semelhança, porque não tem sentido. Porque os anjos não têm poder de criar. Eles são criatura, Então somente Deus tem esse poder. Então, portanto, nesse texto ele não poderia estar falando com os anjos, conforme alguns argumentos. Mas a atribuição de Criador está se aplicando àquele que está falando de si mesmo no plural. Então ele está falando de si mesmo, consigo mesmo, ou com as outras pessoas que compõem a divindade, ou seja, a Trindade, ou Deus triuno, que compõe Deus, a mesma natureza, a mesma essência. Ora, o ser humano não foi feito à imagem e semelhança dos anjos, mas sim de Deus. Apesar de Deus falar de si mesmo nesse versículo no plural, não quer dizer que seriam três deuses. O versículo seguinte explica que trata-se de um único Deus. Assim Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis 1, 27. Deus também revela-se através de três homens em Gênesis 18, quando Deus aparece a Abraão, que são consideravelmente um prenúncio da triunidade
de Deus. Três, unidade, uno, triuno, triunidade de Deus. Ainda antes da revelação a Abraão em Gênesis 18, citada acima, Deus apresenta-se em uma unidade composta em Gênesis 11, versículos 6 e 7, quando vai confundir o idioma dos homens para impedir a continuidade da construção da Torre de Babel. Ele disse, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Assim também apresentou-se em Gênesis 3:22, quando expulsou o homem do jardim do Éden. E o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós para conhecer o bem e o mal. Outras importantes provas que apontam para a Trindade no Antigo Testamento são as aparições de Deus e as manifestações do anjo do Senhor. No Antigo Testamento lemos sobre várias aparições de Deus. Gênesis 18:1, Êxodo 33:18-23, mas ao mesmo tempo também encontramos na Bíblia a clara afirmação de que nunca ninguém viu a Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4:12. A explicação para esta aparente contradição encontra-se na pessoa do Filho, conforme lemos. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. João 1:18, Evangelho de João. Portanto, seguramente podemos afirmar que, mesmo no Antigo Testamento, o Filho revela a divindade. Isso fica claro ao comparar nos dois textos, em especial Isaías 6, versículo 1-5, e João 12, versículo 37-41. Já no primeiro, o profeta Isaías afirma que viu o Senhor, enquanto que no segundo, o apóstolo João escreve dizendo que a rejeição no ministério de Jesus cumpria a profecia de quem? De Isaías, sendo que este profetizou porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Já a revelação do anjo do Senhor, o que se sabe é que não se trata de um anjo como os demais, mas pois ele se identifica como sendo o Senhor e ao mesmo tempo se distingue do próprio Senhor. Além de exibir o nome divino, esse anjo, que o original geralmente é referido como o título de Mal-ar-Aká, Yahvé, ostenta poder e dignidade comum apenas a Deus, aceitando e exigindo adoração, quando de fato o contexto aponta para um tipo de teofania, que é uma materialização ou uma apresentação de Deus, né? Normalmente se entende ser ele uma manifestação da segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Filho. Então a teofania é uma manifestação da própria pessoa de Deus, podendo ser a pessoa do Pai, do Filho, né, ou do Espírito Santo. Então a mesma forma com que o Filho pode ser percebido no Antigo Testamento, o Espírito também pode, sendo atribuída a ele significativa importância na obra do Messias prometido. Isaías 11:12, 42:1, 61:10. E na preparação de seu povo, Joel 2:28, Isaías 32:15, Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, chegando o momento de criar o homem, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo fazer, neste caso, aponta para um ato criativo, e somente Deus pode criar. Assim, ao ser criado, o homem não poderia ter a imagem de um anjo
ou de qualquer outra criatura, mas a imagem de Deus, a imagem de seu Criador. Versículo 27. Lemos: Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. O interessante, porém, é que a Bíblia diz que Jesus Cristo também criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. João, capítulo 1, versículo 1 e 3, Colossenses 1, 16 e também versículo 17, Hebreus 1, 10, o que inclui necessariamente também o homem. Deste modo, concluímos à luz da Bíblia que o homem tem a Jesus como seu Criador. Logo, o homem carrega sua imagem, pois Jesus é Deus. Uma vez que a imagem de Deus, o homem foi criado. Já em Jó 33:4, ele o declara: o Espírito de Deus me fez. Afinal de contas, quem fez o homem? A Bíblia diz: criou Deus, pois o homem em sua imagem, a imagem de Deus o criou. E quem é esse Deus? Resposta: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é Deus. É esse Deus, esse é o Deus Criador. É digno de nota que há outros textos em que Deus fala no plural. Gênesis 3:22, 11, capítulo 11, 7 ao 9, Isaías 6, 8. Alguns dizem tratar-se de plural de majestade, ou seja, é uma forma de expressão onde o indivíduo fala do plural que não revela necessariamente uma pluralidade participativa. Todavia, isso não funciona em Gênesis 1, 26 e 27, pois outros textos bíblicos deixam claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram o homem. Logo, não está em jogo nenhum plural de majestade, mas um ato criativo de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Os demais textos, portanto, devem ser interpretados seguindo-se essa mesma linha de raciocínio. Já em Deuteronômio 6:4, escuta, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é um só Jeová. Esse texto é usado para desacreditar a doutrina da Trindade. Mas, ao contrário disso, é o texto que prova que a unidade de Deus existe uma pluralidade, dando abertura para a concepção triunitária. Como assim? Na língua hebraica existem duas palavras para expressar unidade, a saber, Echad e Ichid. A primeira designa uma unidade composta ou plural. Exemplo, Gênesis 2:24. Diz que o homem e a mulher seriam uma, Echad, só carne, ou seja, dois em um. A segunda palavra é usada para expressar unidade absoluta, ou seja, aquela que não permite pluralidade. Exemplo, Juízes, capítulo 11, versículo 34, diz que Jefté tinha uma única Iehidit, filha. Qual dessas palavras é empregada em Deuteronômio 6:4? A palavra Iehidit, o que significa que a unidade da divindade há uma pluralidade, assim como em Gênesis 2:24, que fala que homem e mulher seriam uma só carne. A mesma palavra utilizada, aqui na questão de Deuteronômio 6:4. Então aqui nós finalizamos nossa segunda aula, e que trata da Trindade no Antigo Testamento. Na próxima aula nós iremos ver sobre a Trindade no Novo Testamento, e aqui nós encerramos a nossa segunda aula.